No momento em que essa corte deixa de ser técnica, o direito constitucional, em específico desse país, deixa de ser técnico e se contamina pelo tribalismo. Contaminado pelo tribalismo, já não é mais direito constitucional, é qualquer outra coisa menos direito constitucional. Leonardo Sodré, lá da capital brasileira, da capital federal, né, lá do Distrito é ótimo, do Distrito Federal, lá de Brasília. Solta aí. Professor Pavinato, prazer estar fazendo esse vídeo. Sou Leonardo Sodré, médico psiquiatra e psicoterapeuta de Brasília. Até o início do ano eu não te conhecia e agora não consigo parar de assistir todos os dias, né, buscando ter materiais antigos, comprando seus livros para começar a conhecer mais e mais a sua obra. Aproveito esse convite feito no seu programa de ontem para fazer uma pergunta, tá? Assim, no direito constitucional, o Estado moderno é pensado como uma instância de mediação simbólica. Ele limita as pulsões individuais em nome da convivência social por meio da lei, né? Na psicanálise, essa função mediadora é classicamente atribuída ao ego, tensionado entre o id pulsional e o superego normativo. Mas quando a gente vê o debate político atual dominado por discursos de aniquilação do outro, paranoias morais e apelos afetivos primitivos, eu te pergunto, até que ponto uma democracia pode entrar numa espécie de regressão coletiva, né? Algo análogo ao que a psicanálise chama de posição esquizoparanoide, em que o constitucionalismo deixa de operar como ego institucional e passa a ser capturado por funcionamentos mais próximos da neurose, da perversão ou até de lógicas psicóticas. E por fim, né, também mais um detalhe, mais uma pergunta relacionada. O direito constitucional tem ferramentas para conter essa regressão ou ele acaba apenas racionalizando? Essa é a minha pergunta. Um prazer estar participando aqui do seu programa. Um abraço. Doutor Leonardo Sodré, muito interessante a sua pergunta. Muito mesmo, demais. Quero agradecer o interesse, em especial o interesse pelos livros. Você sabe que na minha pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu me meti a tentar fazer alguma aproximação entre o direito civil, né, a capacidade jurídica de cada uma das pessoas e a psiquiatria, porque as nossas normas, pelo menos na época que eu fiz as minhas teses, elas estavam muito distantes no tempo da psiquiatria moderna, que é aquela psiquiatria que começa a ser formatada a partir da farmacologia. A gente está mais perto da psiquiatria manicomial do século XIX do que da psiquiatria moderna no Brasil. Isso explica muita coisa. É interessante a sua análise do direito constitucional em paralelo com, para que fique fácil, para que a nossa audiência entenda os compartimentos neurológicos da nossa tomada de decisão, né? Qual sistema faz o quê na nossa tomada de decisão. E, de fato, nós temos, no Brasil, uma democracia que é algo que se importa como um modismo internacional e se aplica a uma população que não faz ideia do que seja sequer direito.
Como é que eu vou colocar isso de uma maneira mais simples? No Brasil, que foi colônia de Portugal, que tem uma elite bastante viajada, mas muito vagabunda em termos de fazer algo real pela sociedade, porque ela é muito viajada, ela, que sempre está nas estruturas de poder, ela implanta no Brasil esses modismos internacionais, para dizer, eu também vivo numa democracia, eu também vivo num Estado democrático constitucional. Agora você imagina o seguinte, um mecânico vai à Inglaterra, se apaixona pela potência de um Rolls Royce e, como não cabe na sua bagagem o carro, ele traz o motor, ele despacha um motor de Rolls Royce e traz aqui para o Brasil esse motor. Aqui no Brasil, ele pega este motor e o encaixa num Chevette 84. É claro que na primeira partida vai dar merda, porque o Chevette 84 não tem a estrutura para esta tecnologia que é o motor da Rolls-Royce. A democracia, como diz o nome, como diz no grego, demo, no grego arcaico, muitos. Muitos, que também passou a ser usado como palavra que designa o povo, os cidadãos. Cracia vem de kratos, poder. A gente precisa se perguntar, poder de quê? Poder de crítica. Como é que eu sei isso? Porque no mesmo século VI a.C., em que surge esse sistema chamado democracia, este regime chamado democracia, no mesmo século VI a.C., na mesma região de Atenas, na mesma região grega, surge um nome para uma técnica que é um hábito humano, que é um hábito do ser humano que o eleva acima da categoria de mero animal. No mesmo século VI a.C., em que surgiu a democracia, e na mesma região surge a chamada filosofia. E filosofia, se a gente for explicar de uma maneira simples, o que é filosofia? Filosofia é perguntar-se o que é uma coisa, justificando a resposta por que essa coisa é uma coisa, estando sempre aberto a uma resposta mais satisfatória. Ou seja, a filosofia é um andar em círculos, a filosofia é o eterno estranhamento, é a dúvida, é a crítica, é o querer saber a verdade e é o querer ouvir uma resposta com justificativa. O poder do homem democrático é o poder da dúvida, é o poder de dizer que é verdadeiro aquilo que tem lógica. Lógica é uma palavra que vem com o sistema filosófico de Aristóteles. Lógica é igual, o logos é igual a um conjunto de proposições. Proposições são afirmações sobre determinada coisa. E esse conjunto de proposições tem que ser verdadeiro, ou seja, qualquer um pode ir lá analisar e ver se essa proposição procede, e não contraditórias. Quando as proposições são verdadeiras, ou seja, verificáveis e não contraditórias, eu tenho a lógica, o logos, a razão. A democracia, portanto, é o poder criticar e o querer responder através da lógica. Querer uma resposta verdadeira e não contraditória. Portanto, a democracia é o poder a um povo que rompe com o dogmatismo de religiões,
e acredita na razão humana para responder o que é uma coisa, que coisa, todas as coisas do mundo. Inclusive o que é melhor para a coisa pública, o que é melhor para a sociedade, o que é melhor para mim. Dito isso, no Brasil, onde até hoje mais de 70% da população ou é analfabeta funcional, um país que desde sempre é um país dogmático em matéria religiosa, é um país dogmático em matéria de política, porque nós temos aqui ainda um pensamento imperial. É um país dogmático, até mesmo em ciência. A ciência pode ser tudo, menos dogmática. Aqui, se um médico fala alguma coisa, essa coisa vira um dogma. Ninguém para pensar, não há o costume de parar para pensar. Então, muito embora nós sejamos um Estado constitucional dito democrático, a democracia, ela tem que se fazer valer. E a democracia só se faz valer quando o povo para pensar. E parando para pensar, tenha garantido o direito de crítica, de contestação e de dúvida. E, é claro, encontra nessa garantia de questão, de dúvida, de confronto, a obrigação da resposta por aquele que é obrigado a dá-la. O homem público no executivo é obrigado a dar satisfação das suas contas. O homem público do legislativo tem que prestar contas aos seus representados, ao povo. Tem que dizer por que ele votou a tal projeto de lei, porque isso é melhor, porque isso é pior. Ele tem que sanar as dúvidas da população. E da mesma maneira, o judiciário, através dos seus juízes, desembargadores e ministros, respondem à sociedade nas suas decisões, sempre de maneira fundamentada. É o que diz o Código de Processo Penal, é o que diz o Código de Processo Civil. Toda decisão judicial que não seja fundamentada é nula. Na democracia, nós temos o poder de questionar, de duvidar, e as autoridades, que na verdade são servidores de quem? Servidores nossos, do público, têm a obrigação de responder. Mas como nós temos uma maioria absoluta, quase que absoluta da população, não habituada a questionar, é habituada, pelo contrário, aos dogmas, qualquer poder que tenha alguma desfuncionalidade republicana, dentro do conceito da tripartição de poderes, pensado por Montesquieu, e que é bem aplicado na Constituição brasileira, porque o povo elege o senador, o povo elege o deputado federal, o povo elege o presidente, mas o povo não elege ministros do Supremo porque é um poder técnico. E o poder técnico tem que decidir fundamentadamente. E a lei só é lei, lei do latim lex, que vem do verbo legere, que é ler. Só se pode ler aquilo que está escrito. Portanto, a fundamentação é escrita e a sua razoabilidade tem que estar ligada à lei que está escrita, portanto, qualquer um pode conferir. Mas num país de povo dogmático, em um país em que a maioria dos membros do legislativo ou é corrupta ou é covarde, num país em que a maioria dos membros do executivo ou é corrupta ou é covarde, e que, o que é pior, porque o executivo é corrupto e covarde, e a maioria do legislativo é corrupto e covarde, consegue aprovar por um poder técnico pessoas não técnicas, mas políticas.
E, portanto, pessoas políticas num poder técnico conseguem calar os outros políticos, porque eles esvaziam a técnica e dão às políticas próprias o nome de técnica. E os políticos acabam sem política e sem técnica. O que eu quero dizer com isso é que, apesar de o direito constitucional, porque o direito constitucional como disciplina jurídica, o direito constitucional enquanto uma matéria da Constituição dos Estados independentemente da nação. O direito constitucional pode ser brasileiro, pode ser americano, pode ser inglês, pode ser o direito constitucional italiano, português. Uma disciplina de linhas mestras tem sim, dentro até mesmo do pensamento de Montesquieu, que triparte os poderes, porque sabe e deixa claro isso em O Espírito das Leis, que todo aquele que detém o poder é passível de abusar desse poder, e por isso existe o sistema de freios e contrapesos. O direito constitucional tem sim instrumentos para lidar até mesmo com a tribalização da política, que é um outro nome para a polarização. E essa polarização exacerbada em que um quer ver a morte do outro, como você bem nos explicou, dentro dos sistemas de tomada de decisão. O tribalismo, ele é comum na arena política. Todavia, o tribalismo é repelido pelo direito constitucional. Mas à medida em que o direito constitucional, que é uma coisa técnica, que é guardado em cada um dos países por uma corte que tem que ser técnica, no momento em que essa corte deixa de ser técnica, o direito constitucional, em específico desse país, deixa de ser técnico e se contamina pelo tribalismo. Contaminado pelo tribalismo, já não é mais direito constitucional, é qualquer outra coisa menos direito constitucional, e assim ele acaba justificando indevidamente os tribalismos antropofágicos, ideologicamente antropofágicos, que nós temos visto no Brasil. Eu agradeço mais uma vez o seu interesse pela obra e também em assistir os conteúdos atuais e antigos. Eu fico muito feliz quando eu ouço um comentário como o seu. Sabe, é a melhor paga que a gente pode ter na vida, sabe, doutor Leonardo? A melhor paga. Nós temos também muitos vídeos, nós recebemos muitos vídeos, selecionamos os melhores, mas tem bastante vídeo ainda. Então eu vou propor o seguinte, Alemão, eu vou propor o seguinte. Este aqui, 24 de dezembro, na véspera de Natal, e nós vamos fazer um outro programa com a plateia, com o público. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.